Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? A respeito de ataques espirituais, tá? O porquê que eles acontecem, como identificar, né, um ataque espiritual, tá? Que às vezes muitas pessoas passam por isso e elas não conseguem identificar da onde está vindo, o que está acontecendo, o porquê aquilo está acontecendo com ela, tá? Muitas vezes as pessoas elas nem têm assim, não são ruins e elas acabam às vezes absorvendo energia também de outras pessoas que sofrem os ataques, tá? Muitas vezes dentro da própria família, dentro do próprio trabalho, né? Que é onde a gente convive muito tempo do dia com alguém, essas pessoas às vezes elas são tipo esponja, né? Acaba sugando a energia de um outro que acaba afetando a vida dela também, tá? Então vamos ver se você se identifica com uma dessas situações aonde eu identifico como sendo ataque espiritual, ataque de energia, seja ela enviada por meio de ingredientes que são mexidos, né? Que muita gente fala que é macumba, demanda, e muitas vezes por energias mesmo que nós captamos dos ambientes, das pessoas, tá? Então vamos supor, quando a situação ela está voltada para você, você vai perceber na sua casa as coisas queimando, quebrando. É lógico que nem falar, queimou uma lâmpada. Ah, pronto, é magia. Não, a lâmpada, ela tem a duração dela, né? O período dela de vida também. E uma hora ela vai acabar queimando. Mas vamos supor, queima uma lâmpada, aí queima a geladeira, aí a máquina de lavar quebra, então começa a ter esses prejuízos, né, seguidos. Isso é sinal de energias negativas no ambiente. Quando ela está direcionada para você, você sente às vezes um sopro no ouvido do nada, tá? Uma irritação que ela vem do nada. Você tá bem, você tá passando o dia bem e de repente dá aquela irritação sem um motivo aparente, tá? Porque às vezes a gente fica irritado com uma pessoa, fica irritado com uma situação, mas você alguma vez já esteve assim, fazendo alguma atividade ou qualquer coisa e de repente vem aquela raiva, aquele nervoso, aquela irritação. Isso pode ser também vindo de ataques espirituais, tá? Um cansaço, logo que você acorda, bate aquele cansaço, um desânimo, falta de vontade para fazer as coisas, né? A gente começa a adiar os compromissos, adiar as coisas para fazer. Ah, então deixa amanhã eu faço, esse amanhã vai passando para depois e para depois. O hábito de acordar sempre às 3 horas da manhã, tá? Também isso pode ser um sinal, tá? De alguma coisa espiritual não está legal. Nos relacionamentos, às vezes a pessoa se dá bem, tá tudo bem, e acontece brigas repentinas, brigas do nada, por motivos assim, bobos, né? E que trava aquela maior discussão, tá? Isso também é sinais de ataques espirituais. A vida da pessoa não anda, não flui. Então, por mais que ela tenha boa vontade, ânimo para fazer, ou tá desanimada, também não consegue fazer, mas ela tem uma meta, um compromisso a cumprir e começa a dar tudo errado. Então, é um cliente, dois, três, quatro que desmarcaram. É uma coisa que você ia fechar um negócio ali, uma parceria, alguma coisa não dá certo. Ah, eu tava certo para comprar aquela casa ou aquele carro, deu tudo errado. Às vezes pode ser um livramento, mas quando as coisas começam a dar muito errado, também pode ser energias negativas, peso ou ataques espirituais, tá? Esses ataques, eles podem ser feitos tanto por ingredientes que são manipulados, que dizem, né, que o pessoal chama de macumbas, magias, feitiços, como também pensamento das pessoas negativas e ruins na sua direção.
Então, pessoas que querem o seu mal, que não deseja que você alavanque na sua vida, não deseja que você prospere, não deseja que você se dê bem. Esses tipos de pensamento, querendo ou não, eles emanam uma energia, um peso, tá? Porque tudo é energia. O pensamento, eu sempre falo nos meus vídeos, os pensamentos que nós temos, eles criam uma força. Então, seja ela negativa ou positiva, aquilo vai condensar e ele vai na direção do que você pensar. Então, a pessoa que muitas vezes tem pensamentos negativos em cima da gente, se a gente não tiver uma proteção boa, uma harmonia no plano, no espiritual, isso vai acabar nos atingindo, tá? Para você ver o quanto isso é tão comum, você pensa assim, mas o fulano não ia fazer. Não, o fulano faz, as pessoas fazem. Hoje em dia, se você entrar no YouTube ou qualquer uma outra rede social onde eles ensinam a fazer simpatias, feitiços, o que você mais vai encontrar é as pessoas procurando por feitiços para destruir casais, para separar casais, para cortar os caminhos das pessoas. E você pode ver que isso tem um número tão grande de visualização, de questionamento, de perguntas, de dúvidas, que chega assim até a impressionar o quanto e o tanto de gente que procuram por fazer o mal, né? Porque isso aí é mal. A partir do momento que você interfere na vida do outro, você está fazendo o mal. O que as pessoas esquecem quando elas vão fazer esse tipo de coisa é que isso vai voltar para o caminho delas depois, entendeu? Então, pode não pegar diretamente, que nem a pessoa fala assim, eu fiz para separar tal casal. E eu tô solteira, então nada vai acontecer comigo. Engano seu, pode pegar para alguém da sua família, pode pegar uma doença grave em você, pode te derrubar também, tá? Principalmente se essa outra pessoa para quem você estiver fazendo isso, ela não for merecedora da tal situação, tá? Então eu vejo muita gente, eu que trabalho com o público, com as pessoas, eu vejo muita gente que acabou caindo mesmo, teve depressões, teve problemas emocionais, espirituais, aonde demoraram muito tempo para se levantar por conta de querer uma situação que não é para ela, de querer forçar uma situação que não é dela, e coisas que aconteceram na família dela por ela estar praticando coisas na vida do outro, tá? Então, às vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo assim, que é bem basiquinho, mas que as pessoas fazem e elas não percebem, às vezes, o mal que elas estão fazendo. É tipo assim, a minha prima tá com um cara, mas ela não merece ele, eu vou ficar rezando para que eles terminem. Então você não sabe o que ela tem que passar, o que ela tem que aprender com aquele relacionamento, o que ela precisa amadurecer, ou o karma que ela tem, para poder saldar a tal situação, né? Então ela tem um saldo para cumprir. Então eu tenho uma coisa que eu errei em outra vida e eu tive que passar por essa situação para poder saldar o meu débito. Talvez eu pedi para vir nessa situação, nesse sofrimento, ou passar por determinada coisa para poder aprender uma situação, uma condição, ou aprender alguma coisa com aquele tipo de relacionamento. Isso eu tô dando um exemplo na parte afetiva, mas isso envolve outras coisas, envolve profissional, as pessoas querendo derrubar as outras, as pessoas querendo acabar com a parte profissional, querendo a cadeira do outro. Então, assim, isso são coisas que a pessoa fala, é só uma velhinha para eu poder crescer, para eu poder não sei o quê, mas ela deseja o lugar do outro, né? E às vezes aquilo não é para você. Eu conheço pessoas que fizeram trabalhos de amarração, tá? Que deram certo, tirou lá o cara de uma pessoa para ficar com ela. Quando eles foram ficar junto, o cara faleceu. Ou seja, não era para ele estar com ela, tá? Então as pessoas às vezes forçam situações que não é pro caminho dela. E se for, a própria vida, a própria parte espiritual no positivo vai dar um jeito de colocar. Mas muitas pessoas, então vocês dêem uma reparada no que tem no YouTube
ensinando de coisas para detonar com alguém, para acabar com o relacionamento, para provocar briga no casal. Então isso é o que mais tem. E é que nem eu falo, as pessoas esquecem que isso depois vai voltar para elas, entendeu? Seja de qual forma for, mas vai voltar, tá? Eu queria pedir para você que gosta, que acompanha o nosso canal, para que você deixe o seu like, para que você se inscreva, para que compartilhe o vídeo com outras pessoas que também às vezes precisam desse conhecimento. Eu sou muito grata por vocês permitirem de eu entrar na casa de vocês, conversar com vocês, passar, né, o que eu aprendi, o que eu trabalho no dia a dia, o que eu posso esclarecer, o que eu posso ajudar. Muitas vezes eu precisei também de ajuda e já caí na mão de pessoas boas que me ajudaram e já caí na mão de pessoas que só tiraram proveito da situação, tá? Então, o que é a magia que o pessoal fala, né? Os ataques espirituais vindo por magia. É tudo aquilo que envolve e que você mexe com a energia, tá? Então, seja através do pensamento, seja através de uma vela, seja através de um trabalho, tudo isso gera energia, tá? Então, seja positiva ou seja negativa. Quando você faz algo na direção de outra pessoa, sem autorização da pessoa, considera-se pelo plano espiritual que você está mexendo no livre-arbítrio da pessoa, e isso considera-se energia, magia negra, tá? Quando o outro sabe que você está ajudando ele a sair de uma situação, fazendo oração ou fazendo até trabalhos espirituais, com o consentimento dele, é onde a gente chama de magia branca. O que há muitas pessoas fazem também, que eu vou dar um exemplo, tá? De um santo que eu aprecio, tá? E eu peço até às vezes para as pessoas que fazem oração para ele, que querem arrumar um relacionamento. E muitas pessoas, né, no passado usavam ele para fazer coisas boas, para trazer mesmo uma pessoa para abrir os caminhos, que é o Santo Antônio, tá? Só que hoje em dia as pessoas usam muito para fazer o quê? Pega o Santo Antônio, vira de ponta cabeça, porque quer terminar um casal, porque quer pedir não sei o quê. Então usam para forma negativa isso, tá? O seu pedido, ele até pode ser atendido. Porém, lá na frente, é um preço que você vai ter que arcar com isso, tá? As pessoas também que querem enfraquecer as outras, quebrar anjo de guarda, fazer coisas para a pessoa porque ela tem birra e quer ver a pessoa passar pela mesma situação, a pessoa precisar. Então, assim, tudo isso, quando as pessoas começam a mexer com esse tipo de energia, elas estão manipulando uma ação contra elas mesmas, tá? Isso é que nem eu falo, a pessoa quer que aquela pessoa pague uma situação onde ela deduz que é justo e ela começa a mexer, né, com ingredientes ou com orações ou com santos, ou seja lá o que for, para conseguir o objetivo que é dela, né? Porque às vezes a pessoa nem tem que passar por isso e ela fica lá, ó, toda semana mexendo. Que nem eu falo, cuidem sempre da sua parte espiritual para você não ser vítima desses tipos de magias, tá? Então, se você tiver dúvida no que eu tô falando e passando para vocês, é só você entrar em qualquer canal onde ensine a fazer magia para separar casal. Você vai ver o quanto que tem de visualização e de comentários e pessoas pedindo ajuda para poder fazer corretamente a tal da magia, tá? Então, assim, eu vou criticar essas pessoas? Não critico essas pessoas, cada um sabe o que faz e depois, mais adiante, pensar, por que eu tô passando isso? Por que eu tô tendo prejuízos? Por que o meu trabalho não flui? Por que eu tô com esses problemas de saúde? É o preço que ela vai pagar pelo que ela tá fazendo, tá? Então, quando a gente vai fazer uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, mas que é bom, que é com caridade, vamos supor, rezar pela saúde de alguém que está doente, de alguém que está passando por uma situação difícil.
Então, quando você faz essa reza, isso vem como caridade, vem como bônus para você no plano espiritual, tá? Então, você fazer o bem ajudando com coisas positivas, que são as orações, para a pessoa se levantar, ficar bem. Agora, quando você usa de orações, de simpatias, de rituais, de magias, porque o fulano machucou a ciclana e você quer que ele pague pelaquela situação. Porque você não se conforma de ver o fulano e a ciclana juntos, sendo que ele machucou a amiga. Então é assim, aí é uma coisa que você tá mexendo pro polo negativo. Mesmo que você tenha a intenção de ajudar, você mais pra frente vai acabar se prejudicando, tá? Se você tem também lá, né, um dos sinais que você pode estar sendo vítimas também de ataques espirituais, é quando você tem a sensação de vultos negros passando, vultos escuros ou sem formas, onde aquilo te assusta, né? Porque uma coisa é você deitar ou você estar em algum lugar e ver uma luz, que nem eu já várias pessoas me descreveram, eu vejo como se fosse um pano branco passando, um pano dourado passando. Isso são sinais de luz, de coisas positivas, tá? Outra coisa que também as pessoas mais sensíveis, elas sentem, cheiro de vela. Isso muitas vezes pode estar ligado a alguém mexendo com o seu nome, tá? Cheiro de cigarro e não tem ninguém fumando perto. Você já escutou alguma vez, você tá quieto, do nada você escuta alguém chamar pelo seu nome? Eu falo para as pessoas, não respondam, nunca falo o quê? Eu falei o quê e não tinha ninguém chamando. Isso a gente acaba dando portas, brechas para que essas energias, às vezes, que estão tentando se infiltrar no nosso psíquico, no nosso emocional, na nossa energia, na nossa aura, é como se a gente desse espaço para ela poder entrar, tá? Então eu falo para as pessoas, quando você escutar e não tiver certeza que seja alguém mesmo te chamando e veio essa voz e você não sabe identificar de onde não responda, tá? Porque as pessoas falam assim, às vezes o meu tio, ele faleceu, eu já escutei isso. O meu tio, ele faleceu e eu parecia que era ele chamando. Jamais quem era apegado com a gente, quem gostava da gente, quem tinha afeição e carinho pela gente, vai fazer qualquer coisa para nos assustar. Muitas vezes os obsessores, eles se camuflam, eles são inteligentes e eles passam ou eles fazem de um jeito uma situação para poder entrar dentro da sua energia e te atrapalhar, se passando ou imitando um familiar que faleceu, a voz de alguém que você parece que conhece. Então, assim, na maioria das vezes, tá? Isso são chamados de obsessores para poder invadir o seu campo energético. Então, eu aconselho as pessoas não responderem, tá? Vamos ver aqui que eu fiz umas anotações. Agora vamos ver como que a gente pode fazer para se proteger, tá, desse tipo de ataques espirituais, tá? Eu tô passando isso para você, mas eu também já sofri muito com isso, esses tipos de ataques. A primeira coisa é a proteção de como você cortar essa situação, tá? É você se manter com o pensamento o mais limpo possível. É difícil porque no nosso dia a dia acontecem problemas, acontecem situações onde às vezes a gente acaba perdendo o foco, por mais que a gente às vezes esteja vibrando no positivo, tem situações que acontecem que acabam às vezes desestruturando o nosso emocional. Só que na mesma proporção que você cai, tá? Em segundos você consegue se levantar através do pensamento. O nosso pensamento, ele é muito forte. Tanto que muitas pessoas, às vezes que eu atendo, elas falam, eu tô aqui, eu tô mal, eu tô com macumba. E às vezes eu vou jogar para elas e não é isso. Às vezes é pensamento repetitivo de outra pessoa ou de alguém que não gosta dela, em cima dela,
é que faz com que ela sinta essa sensação, tá? Então, é você estar sempre com o seu pensamento mais positivo e limpo que você puder. Ah, mas aconteceu isso que deixou minha cabeça lá embaixo, que eu fiquei confusa, que a minha energia caiu na hora, eu fiquei muito nervosa, fiquei com muita raiva. Mas você consegue, em segundos que caiu, em segundos você consegue também fazer com que isso se levante. Pegue uma oração que você gosta muito, uma oração de proteção, uma oração que você faça, mesmo que ela seja curta, mas que você se volte completamente a sua atenção e o seu pensamento para isso. Então é como se você, quando você pega o hábito, né, de estar fazendo isso, é como se você sentisse na cabeça mesmo, aquilo mudar, aquilo limpar, aquilo que estava escuro clarear, tá? E assim a gente consegue manter essas energias densas, pesadas, principalmente de pensamento de outras pessoas em cima da gente, bloqueados. É bloquear o pensamento de pessoas negativas ou situações espirituais que tentam nos atingir, tá? Outra coisa, eu já vi muitas pessoas que às vezes falam, mas eu vivo na igreja, eu faço muita oração, eu não sei o que, não sei por que acontece. Acontece muitas vezes porque a pessoa, não todos, alguns, vão para a igreja, fazem oração, mas lá na porta, na saída da igreja, elas vão lá começar a falar da vida dos outros, criticar, julgar. Então isso também é um jeito que você tem de abrir a brecha na sua energia, na sua aura, para poder esse tipo de vibração baixar e obsessores, magias ou que tiverem enviando na sua direção te atacar, te prejudicar, tá? Fazendo bem sempre, é como se você colocasse em volta da sua energia, da sua aura, um bloqueio. Então, quando você age na bondade, quando você faz as coisas sem esperar nada em troca, quando você faz as coisas ajudando realmente as pessoas, você cria como se fosse um escudo em volta de você, aonde você fica menos aberta para esses ataques energéticos, esses ataques espirituais, tá? Agora, não adianta você ajudar o outro, fazer as coisas pro outro, dar a cesta básica pro outro e depois ir lá e meter o pau lá na parente. Na cunhada, na irmã, no irmão, no cunhado. Não vai adiantar de nada. Essa caridade foi pelo ralo, tá? Uma coisa que eu ensino muito para as pessoas é fazer a oração para blindar logo que você acorda. Então, logo ao acordar, você fazer uma oração e pedir para que Deus que habita em você te ajude e te bloqueie de qualquer energia que esteja vindo na sua direção, tá? Ah, mas qual oração que eu vou fazer? A oração que você quiser. Contanto que você mantenha sempre isso constante, tá? O dia a dia. Então, acordou de manhã, já peça. Deus, você que habita em mim, me ajuda a sair dessa situação, proteja a minha energia, proteja o meu corpo para que nada de negativo interfira na minha energia, interfira na minha aura e faça a oração. Então, se você pegar para praticar todos os dias, logo que você levanta, tem muitas orações lindas que chama oração da manhã, que você pode estar pedindo, ela é como se fosse uma proteção para o seu dia, tá? E você está fazendo essa prática todos os dias. A pessoa fala, mas até quando eu vou ficar fazendo isso? É sempre. Do mesmo jeito que você cuida da sua alimentação, você cuida do seu cabelo, você toma banho todos os dias, a oração e blindar o espiritual funciona do mesmo jeito, tá? Quando a pessoa tá muito pesada, já não tá conseguindo sair daquela situação, eu aconselho a pessoa a buscar ajuda, seja numa igreja, quem trabalha, né, com essas coisas ligadas à desobsessão, quem trabalha com as coisas de limpezas energéticas, quebra de demanda,
Você pode ir num centro espírita, você pode ir num centro de umbanda, você pode... Tem vários lugares onde as pessoas trabalham com essa limpeza energética, tá? Então, assim, é pegar alguém da sua confiança, alguém que tenha, né, por indicação, que faça esse tipo de trabalho e você, depois daquilo, você manter-se alinhada energeticamente, porque se você voltar, é uma pessoa que tem aquele hábito, né, de criticar, de falar dos outros, de julgar o que o outro tá fazendo. Ah, mas eu não faço isso. Às vezes, o simples fato de você falar, você viu o que o fulano fez? Eu achei um absurdo. Você já tá julgando e às vezes nem é da sua conta. Então, se você cair nessa vibração de novo, você pode pagar o pai de santo, a mãe de santo, ou sei lá o que for, mais caro que tiver para te limpar, que essas energias depois vão voltar a te pegar. Por quê? Porque o seu padrão de pensamento, de vibração não mudou, tá? Mas fala, não, eu quero mudar, eu vou fazer acontecer, então faça isso. Faça uma limpeza energética com alguém de confiança e depois, daí pra frente, você continua mantendo a sua energia. Como? Através de banhos de ervas, através de oração, tá? Eu aconselho as pessoas pelo menos uma vez na semana tomar um bom banho para descarregar energia. Energia negativa, energia que a gente absorve dos outros, energia que a gente absorve dos locais que a gente vai. Querendo ou não, o contato com outras pessoas, a gente acaba entrando na aura, na energia dessa outra pessoa e acaba sempre pegando alguma coisa. Então, é um banho de proteção, um banho de descarrego, pelo menos uma vez na semana. Fazer diariamente essa oração da manhã, tá? Quando você pega esse hábito de todo dia, ao acordar, se levantar e ser grato por mais um dia estar acordando, levantando, fazendo a sua oração, você mantém essa força energética, tá? Tem muitas limpezas que a gente chama de espiritual, que ajuda também a fechar o corpo e proteger de energias vindas de fora, que é quando você pega para fazer por 30 dias uma oração de proteção, tá? Então faz 30 dias sempre no mesmo horário, pode ser pela manhã, pode ser à noite. Então pegar uma oração da manhã para fazer ao acordar, né? Que é uma coisa rápida, mas que vai ajudar muito. E quando você chegar em casa, quando você for se deitar, você pode pegar por 30 dias, fazer a oração de limpeza espiritual e pedindo o fechamento da sua energia para que não esteja invasão de energias maléficas, energias de magias, energias de pensamentos, tá? E eu vou ensinar também uma coisa para vocês, que até ensinei no outro vídeo, que para mim, ajuda muito quando eu percebo que tô tendo interferência de energias vinda de fora, por pensamentos de outras pessoas negativas, tá? E não adianta você falar, mas eu sou uma pessoa boazinha, ajudo todo mundo. Existe muita gente que pensa na maldade. Existe muita gente camuflada de boa pessoa e que não é boa pessoa. E existe muita gente que se alegra em ver o sofrimento ou o desânimo ou a falha ou qualquer coisa no outro, tá? Então, assim, eu vou ensinar uma coisa pra vocês hoje que eu gosto de fazer. Pra mim, resolve muito. Antes mesmo da vela terminar de queimar, eu já sinto a melhora, tá? Então, o que você vai precisar pra fazer isso? Uma vela branca palito, tá? Uma vela branca palito. Ah, pode ser, eu tenho azul, é melhor que seja branca, uma cor neutra, tá? E o branco, ele trabalha com toda a linhagem do espiritual. Então, o que você vai fazer? Você vai acender a vela, tá? Acendeu a vela, você vai pegar ela acesa, cuidado para não queimar o cabelo, acesa, e vai passar ela, ó, em volta, tá vendo, ó, da sua cabeça por 3 vezes. E nesse passar em volta da cabeça, você vai mentalizar e vai pedir que toda a energia enviada na sua direção, que tenta afetar o seu psíquico, o seu mental, a sua energia ou o seu emocional,
para que ela seja cortada através do fogo que queima nessa vela. Então, lá, ó, que toda a energia enviada na minha direção, que tenta atrapalhar o meu mental, o meu psíquico, o meu emocional, seja através dessa vela agora cortado, né? A vela vai estar acesa, vocês colocam ela num pires, pode colocar acima da cabeça, se você tiver um lugar mais alto para estar colocando, é melhor, tá? Eu não gosto de colocar, quando eu faço esse tipo de quebra de energias invasivas, eu não gosto de colocar no chão, eu gosto de colocar acima da cabeça. E pedir a firmeza do seu anjo da guarda para isso. Passou 3 vezes, é só falar essas palavras. E deixa ela lá acesa queimando. Prende ela bem, né, no pires ali, para não ter o perigo de ela cair e colocar fogo. Você vai perceber que antes da vela terminar de queimar, você já vai estar ou mais calma, ou menos agitada, ou com menos pensamentos negativos, você já vai notar uma melhora. Só que assim, a partir daí é com você continuar mantendo essa proteção em volta de você, tá? Por que que muitas vezes as pessoas fazem os trabalhos de limpeza e depois volta o negativo? Porque ela não muda o pensamento, tá? Como que eu vou mudar o meu pensamento? Fazendo as minhas orações, fazendo a minha proteção. Só que nem eu falo, do mesmo jeito que você pega para cuidar de você, da sua alimentação, você tem que cuidar também da sua energia e do seu espiritual. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa espera tá lá embaixo, tá lá no chão, para poder ir buscar ajuda. Mesmo que você esteja bem, continue fazendo uma vez por semana o seu banho de descarrego. Uma vez por semana, o seu banho de proteção. Diariamente, as suas orações, tá? Você vai se sentir mais fortalecida. Eu já tive muitos ataques espirituais, até eu identificar da onde vinham, o que queriam, por que faziam, eu sofri um bocadinho. Mas hoje em dia, eu falo pra vocês, a minha força no meu mental, a minha força com que eu me ligo com Deus, com que eu me ligo com o anjo meu da guarda, com que eu me ligo com os orixás, com quem eu trabalho, eles já me mostram a situação antes de ela me pegar. Então, um exemplo, se às vezes eu tô em casa, cada um manifesta a situação de um jeito, tá? Quando eu tô em casa e eu sinto cheiro de vela, eu tenho certeza que já é meu nome em algum lugar. Eu vou pro meu baralho, eu já consigo mais ou menos identificar da onde tá vindo aquela energia. E eu já sei como é que eu vou recorrer para cortar aquilo, tá? Muitas vezes eu me apego na oração. O pessoal fala, mas como é que você vai cortar uma macumba, uma demanda com uma oração? Corta. Se você estiver com seu mental voltado para aquilo e forte para resolver aquela situação, corta, tá? E é manter-se focado nisso. E deixa a pessoa cair por si só. Porque uma hora ela vai perder a força, entendeu? Ela fica mandando aquilo. Uma hora ela vai perder as forças. Não tem assim o que fazer. É se proteger, tá? Outra dica que eu vou dar boa para vocês, para tirar as energias de dentro da sua casa, é você fazer uma oração com uma defumação, tá? Ou você pode pegar uma vela e ir pedindo por todos os cômodos da sua casa, a vela acesa, pedindo por todos os cômodos da sua casa que qualquer energia negativa naquele ambiente seja queimado, tá? Eu gosto muito de trabalhar com vela, com a energia do fogo. Você pode também fazer o quê? Pegar a vela, tá? Uma vela qualquer, passar ela pelo seu corpo, mentalizando a limpeza, tá? Inclusive eu tenho até velas que eu vendo, que a gente chama de velas encapadas, que são a vela feitas com ervas. Eu vendo muito bem, porque as pessoas usam isso para cortar e quebrar demandas, energias negativas. Porque elas passam com aquela erva e depois elas vão e acendem para queimar tudo, e queima tudo, tá? Você passando isso, uma vela branca no seu corpo, tá? E mentalizando toda a quebra de energia negativa, todo feitiço, toda a macumba, você chega depois lá fora ou no quintal, quebra essa vela em várias partes e joga no lixo. Está quebrado toda a maldição enviada na minha direção, tá? Então são coisas às vezes simples que as pessoas ficam em dúvida, mas funciona? Mas será que resolve? Resolve se você tiver a mente
ela estiver forte no seu objetivo, no que você estiver pensando para cortar essa situação, resolve, tá? E deixa a pessoa que tá mexendo, que tá desejando, que é insistente em querer fazer o mal, deixa ela pra lá. Quanto menos você se ligar no que o outro tá fazendo, ou no que ele pode estar mexendo, ou procurando quem está fazendo, melhor pra você, porque você desconecta esses fios, né, que às vezes a gente vai buscar, o porquê que tá mexendo, o que tá fazendo, você desconecta, então não pega. Então a pessoa vai morrer fazendo as coisas pra você e aquilo não vai pegar, tá? Por quê? Porque você tá pensando e tá focada em você, em se cuidar, em se proteger, em trabalhar, em se blindar, em fazer o bem, tá? Em cuidar da sua vida. Então deixa o infeliz ou a infeliz fazer o que ela quiser, porque não vai pegar. E ela pode se matar de fazer. Não pega, não pega, tá? Se você estiver num processo que você está se blindando, não pega. E a pessoa só vai perder o tempo dela, até ela cair em si, que ela deveria ter cuidado da vida dela, ao invés de ficar tentando prejudicar a vida do outro, né? Porque a única pessoa que tem o poder para mudar a vida de alguém é Deus, mais ninguém. Então, assim, eu espero que vocês tenham proveito nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar para mim aqui no vídeo mesmo. Eu não tô mais atendendo o WhatsApp para tirar dúvidas a respeito de simpatias, porque meu WhatsApp acabou dando um pau de tanta mensagem que caiu. O pessoal ficou reclamando que eu não conseguia responder. E já aqui no YouTube eu já tenho gente que consegue me ajudar com isso, tá? Então as respostas vão ser mais rápidas. Eu peço, se você gostou do vídeo, se você achou útil e você puder compartilhar com outras pessoas para poder ajudar, com pessoas que você sabe que às vezes sofre de depressão e ela vem por uma ordem espiritual, uma ordem de energia. A pessoa tá muito para baixo, muito desanimada. Compartilhe esse vídeo, mostre para ela. Mostre que tem como ela sair da situação, porque eu conheço muita gente que às vezes não tem nem dinheiro para comprar vela para se levantar, de tão ferrada às vezes que a pessoa tá. Então, assim, ajude a pessoa a se levantar. É um ponto que você ganha lá no plano espiritual, entendeu? Então, se você puder, eu agradeço. Curte, comenta, compartilhe. E eu vou vir com mais dicas para você da parte espiritual, do que eu aprendi, do que eu já usei para mim, do que eu já usei com meus clientes, que deram resultados. E vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus. Eu sou muito grata por todas as mensagens que eu recebo. O meu WhatsApp cai muitas mensagens diariamente. Eu não tenho como responder a todo mundo, mas eu quero deixar a minha gratidão para vocês, tá? Por me dar espaço para eu poder ajudar, e eu quero cada vez ajudar mais as pessoas no que eu souber e no que eu já usei para poder levantar, para poder melhorar e para poder ajudar no modo geral as pessoas, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.